Olá, salve, salve galera! Eu sou Rafael Gomes e você que me acompanha aí pelo Facebook, hoje nós iremos falar sobre política. É interessante, irmãos, como a igreja tem se caracterizado nesse cenário político. E pensando nisso, nós iremos falar o discurso religioso no cenário político. Então, se esse vídeo interessa a você e a outras pessoas, me ajude compartilhando esse vídeo, entendeu? Divulgue aí, nós estaremos falando sobre o discurso religioso no cenário político. Será bastante polêmico, mas para que você possa decidir o seu voto, para que você possa ter uma visão ampla sobre a política e sobre a religião do nosso país, eu preciso que você esteja ligado nesse conteúdo. Então não esqueça, antes de assistir esse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Muito bem, voltando ao que interessa. Recentemente a Globo, ela colocou em destaque a vida do personagem chamado Antônio Garotinho, que é pastor. Recentemente a Globo mostrou o escândalo que ele cometeu por desviar dinheiro, verbas, e está envolvido na corrupção de nosso país, né? Ele sendo pastor, que deveria ter uma boa índole, deveria dar bom exemplo, entrou no cenário político, os fiéis votaram nele, achando que ele chegasse no cenário político ia fazer totalmente a diferença. Será que os evangélicos, nesse contexto político, estão preparados para discutir sobre política, para criar debates teológicos, para falar sobre essas questões que envolvem a nossa sociedade? Então nós temos sido bombardeados e isso é um reflexo que a igreja está participando. Nós estamos vivendo nesse cenário político. Apesar de alguns escândalos, nós precisamos sim nos posicionar em relação a isso. Será que realmente vale a pena colocar algum evangélico no contexto político? Será que lá ele realmente vai cumprir aquilo que ele está falando? Ou ele almeja apenas um cargo, né? Mas vamos nos deter a esse assunto com mais propriedade. A gente vê que Antônio Garotinho de fato não concorreu e está pagando por isso. Mas isso tem reduzido de fato o nosso cristianismo. Isso tem servido de escândalo para a nossa igreja. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar em relação a isso. Eu vejo hoje muitos pastores comentando sobre esse final de eleição, né? O segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E nós podemos ver que isso é um reflexo muito grande, porque a igreja não tem se posicionado unida. Por um lado, alguns apoiam o Bolsonaro e por outro lado, apoiam Haddad. A igreja não está unida. Existem alguns pastores que apoiam. Inclusive agora, alguns pastores estão indo para São Paulo para apoiar Haddad. Na realidade, Bolsonaro sempre teve prestígio com os evangélicos desde o início da sua candidatura. E aí Haddad, vendo isso, ele agora está se reunindo com os pastores, com os católicos. De fato, existiu agora uma briga e uma caçada por entre os evangélicos. Mas por que isso? Porque os evangélicos criaram vez, criaram voz nesse cenário político. E aí nós precisamos ter uma postura para não ser manipulado por esses personagens da política. Haddad, o interesse dele não é, de fato, melhorar a espiritualidade no nosso país. Eles não estão preocupados em melhorar o ambiente religioso. Não estão preocupados. Porque nós vimos cenas absurdas da maior parte daqueles que fazem e que apoiam o PT, que é a degradação da família. Então a preocupação dele é de encontrar pessoas que pudessem votar neles. Não estão preocupados na ética moral do nosso país. Entretanto, a igreja precisa saber, de maneira sábia e sadia, de fato em quem é o melhor representante para governar a nossa nação brasileira. Porque ambos estão atacando um ao outro. E de fato, quem vale a pena a igreja se posicionar e votar? Recentemente,
eu vi o pastor Ernest Fernandes dizendo o seguinte, ele fez a seguinte indagação: a igreja evangélica está criando um monstro porque estava apoiando Bolsonaro. Ele compara a figura do Bolsonaro com o personagem Hitler. Hitler, ele faz parte de outro contexto histórico e de outro país. O que a política brasileira está vivendo é outro cenário totalmente diferente. E aí nós achamos, né, que esse discurso que eles falam acerca da violência causa pavor na humanidade. Por quê? Porque só em falar de violência o povo brasileiro já tem medo, não é isso? Ora, quem é que nunca foi assaltado? Quem é que nunca foi vítima da violência? De fato, eles colocam o personagem Bolsonaro como alguém cruel, machista, alguém que é homofóbico. E por a igreja estar apoiando Bolsonaro, se coloca na mesma posição ideologicamente, não teologicamente, ideologicamente, tem as mesmas ideias e os mesmos pensamentos de Bolsonaro. E isso é mentira. Ao longo do vídeo nós iremos falar sobre isso, mas isso é totalmente mentira, é um absurdo. Muito bem, perceba comigo. Não existe violência maior no nosso país do que uma pessoa ir para o hospital e morrer lá dentro do hospital sem ser atendido. Para que violência maior do que essa? Do que já aconteceu com frequência nesse governo do PT. Então a violência maior não é aquela que se utiliza uma arma, mas é a omissão de você prestar o bem ao indivíduo. Que violência maior é essa do que você, na praça da nossa cidade, ver uma criança no mundo das drogas, no mundo da prostituição? Esse é o governo que vem, muitas vezes, tentando mostrar que é boa cara, boa aparência, que vai melhorar a educação, mas nada melhora. Então a educação está sucateada, os nossos jovens estão nas drogas, a violência a cada dia no nosso país aumenta. Então esse é o governo praticamente atual. E o governo que saiu justamente do PT. Mas vamos lá aprofundar o assunto, né? Ora, se Bolsonaro é essa pessoa tão violenta, né? E a violência que nós estamos vivendo hoje é reflexo de qual governo, né? Deixa eu lhe explicar. Qual foi o governo que teve a maior quadrilha? Qual foi o governo que mais roubou no nosso país? Então isso está muito recente para os leitores, para os eleitores do PT. Acha que é simplesmente passar uma borracha e pronto. Como alguém disse, né? Ele foi muito humilde e disse que errou e agora quer acertar. Mas eu quero saber que o dinheiro que roubaram, se eles voltaram para os cofres públicos, se for investido na educação, na saúde. Então a gente precisa ver o que será melhor para o nosso país. Segundo ponto, eu quero responder ao professor Leandro Carnal. Leandro Carnal, diante de uma plateia, junto com os seus alunos, ele induz, manipula os seus alunos a votar no PT. E ele resolve ofender os cristãos, principalmente alguns pastores. E ele diz o seguinte, que a igreja está apoiando uma pessoa que tem um discurso violento. Como pode a igreja apoiar um discurso que não condiz com aquilo que ele prega? Primeiro, ele está falando sem base e sem contexto. Ele está englobando toda a igreja. Inclusive, existem alguns pastores que estão apoiando o PT. Então, ele não pode falar de modo geral. É muito fácil você estar dentro do auditório para uma plateia e manipular as pessoas. Agora, seria muito bom se ele tivesse diante de um pastor teólogo,
que pudesse refutar ele. Que as pessoas pudessem não ter que não pudesse ser envolvida e atraída e manipulada a sua opinião, mas que outras pessoas também pudessem ter as suas opiniões próprias. Ainda falando sobre o professor Leandro Carnal, ele diz o seguinte, que a igreja, como pode apoiar uma pessoa que tem um discurso violento, já que propaga o bem, já que ama o próximo, uma pessoa que tem um discurso dizendo que bandido bom é bandido morto. Como a igreja pode se colocar no lugar e apoiar esse tipo de discurso? Isso ele falando, Leandro Carnal. A gente percebe que ele está induzindo os seus alunos a apenas olhar o lado ruim do candidato. Mas vamos colocar na balança os dois lados. Ele só fala mal de um candidato, não fala do outro. Ele não ajuda os seus alunos a pensar, a refletir e a votar consciente. Simplesmente ele ofende um candidato. O intuito dele é ofender um candidato e fazer com que os seus alunos possam votar em apenas um. Ele não fala os defeitos de outro candidato, ele não coloca na balança. Ele apenas mostra o defeito de um. Eu quero falar que, independente disso, o discurso da igreja não vai mudar. A igreja sempre está aqui na terra para anunciar as boas novas de salvação. Nós, como igreja, não iremos mudar de maneira nenhuma os nossos conceitos, os nossos princípios e valores cristãos, por causa desse cenário político. É necessário você que é cristão ter entendimento acerca disso. Então ele fala sem objetivo, justamente só para manipular. Independente, irmãos, de quem ganha ou seja eleito nessa eleição, por outro lado a gente vê Haddad correndo a léguas atrás de pastores e padres para que possa apoiar a sua candidatura. Agora eu pergunto ao nosso professor Leandro Carnal, a igreja deveria se posicionar num governo corrupto, num governo sem ética, em que destrói os valores familiares? A igreja deveria estar do lado de uma quadrilha que roubou o nosso Brasil, em que nosso país está em decadência? Como os nossos países vizinhos vê a nossa nação brasileira? Então os pastores deveriam estar do lado daquele que fala bonito, daquele que diz que é amigo da população, que ajuda o pobre, que é amigo dos trabalhadores, mas que dá com a mão e tira com as duas? Então a igreja brasileira, ela tem o poder e tem se posicionado. E os dois participantes desse cenário político, que chegaram ao segundo turno, que irão concorrer agora, estão agora loucos pelos votos dos cristãos. Porque sabe que o cristão ele tem o entendimento e tem a consciência e pode mudar a história do nosso país. Então eu quero dizer para você que é cristão, que é evangélico, que é católico, mais do que nunca a gente precisa entender nesse cenário político o que é melhor para o nosso país. Que a gente não deve ser iludido por aquilo que está no Facebook, naquilo que está no YouTube, mas que a gente deve chegar ao entendimento e ver aquilo que é melhor para o nosso país. Entretanto, eu quero aqui responder novamente ao nosso pastor Hermes Fernandes, que ele disse o seguinte, que devido nós estar apoiando Bolsonaro, nós estamos perdendo a chance de evangelizar e ganhar as pessoas. Por quê? Porque como nós iremos entrar dentro do presídio para pregar para os presidiários, já que nós apoiamos o candidato que diz que bandido bom é bandido morto. A igreja sempre teve o trabalho de anunciar o evangelho, de trabalhar com essas pessoas. A gente acredita na socialização dessas pessoas que
cometer algum crime e que precisa novamente ser inserida na sociedade e ser transformada, já que o governo do PT não faz isso. Não dá uma boa estrutura, não dá um emprego para aquele que cometeu crime, que tem uma vida pregressa no passado. As nossas igrejas trabalham voluntariamente, a gente não recebe nenhuma ajuda do governo para trabalhar com essas pessoas que são viciadas na droga, que cometeu algum crime, a gente não recebe, a gente trabalha voluntariamente porque a gente acredita no evangelho que liberta, a gente acredita no evangelho que transforma. Essas pessoas de fato são motivação para nós que somos cristãos a continuarem a pregar o evangelho. Nós continuamos ainda insistindo na pregação porque essas pessoas existem. E se tem uma instituição que é respeitada no nosso país, é a igreja evangélica. Os pastores estão brincando com a igreja, estão mudando o cristianismo para apoiar uma candidatura, apoiando um partido e degredindo a imagem da igreja. Nós não temos problema também com aqueles que fazem parte do movimento LGBT. Nós amamos vocês, nós não somos homofóbicos, nós não discriminamos nenhuma pessoa. Quero dizer em nome do cristianismo, de todo o evangélico, que nós abraçamos todas as pessoas. Nós pregamos e entendemos que a pregação é para todos. O nosso Cristo, ele representa toda a humanidade, seja para o pobre, seja para o rico, seja para aquele que estão nas drogas. Nós não fazemos discriminação, nós pregamos o evangelho para alcançar todas as pessoas. Não é porque nós colocamos um presidente que nós iremos mudar o nosso discurso. Muitos pastores estão criticando isso para que a maior parte da população pudesse votar, entendeu? Eu estou aqui para defender o nosso cristianismo acima de tudo, apesar de quem seja eleito agora, no segundo turno, nós continuaremos trabalhando com os presidiários, continuamos anunciando o evangelho e continuaremos pregando esse evangelho. Independente da opinião, da ideologia do presidente, nós primamos pela vida. Acima de tudo está a vida. E é por isso que nós pregamos a salvação. É por isso que nós pregamos Cristo às pessoas. Então, independente de quem vem assumir a presidência do nosso país, o nosso discurso, a nossa visão, o nosso modo de pensar dogmaticamente acerca das Escrituras, a nossa ortodoxia não muda, ela permanece. Então eu quero dizer para os nossos amigos LGBT, a gente não tem pretensão nenhuma de manifestar alguma violência contra vocês, a gente não tem feito isso como igreja. Vocês são muito bem-vindos em nossas igrejas. Se vocês quiserem participar das nossas reuniões, você que é homossexual, você que é lésbica, vocês serão muito bem-vindos, você que é ex-presidiário, vocês quiserem vir em nossas igrejas, vocês são muito bem-vindos, porque a mensagem de Cristo é para todos. A gente acredita no processo de regeneração na vida dessas pessoas. Essa é a graça de Deus. Calvino vai dizer que a graça de Deus é justamente isso. É o plano salvífico de Deus atuando na humanidade, fazendo com que o indivíduo se aproxime de Deus. Nosso intuito como igreja é anunciar o evangelho a vocês. Eu quero falar também para vocês que fazem parte do movimento LGBT, vocês serão muito bem-vindos em nossas igrejas. E se vocês quiserem fazer parte, claro, irão fazer. Irão passar por um processo de libertação, de transformação, que é isso que o evangelho faz, é mudança de vida. E o posicionamento da igreja é o seguinte: a gente ama sim de fato o pecador, a gente não concorda com as atitudes em relação dele ao pecado, mas isso não é motivo para a gente se manifestar violentamente. Isso não é o motivo de a igreja discriminar ou excluir essas pessoas. Nós amamos todos vocês. Então, acima de tudo, irmão, diante desse cenário político, o que deve prevalecer é o nosso cristianismo, é o nosso caráter, é a nossa índole. Então, se você que é cristão, entrou dentro do cenário político, se candidatou agora, eu quero lhe pedir, seja honesto. O nosso Brasil precisa de pessoa honesta, não é pessoa que fala bonito e venha roubar, venha mentir. Nós precisamos de um país melhor, de pessoas honestas, de pessoas que querem mudar a educação,
Então eu não quero induzir você a votar no Bolsonaro, no Haddad, não. Eu quero fazer que você como igreja vê o que é melhor para a sua igreja, para a sua comunidade e para você. Que você possa refletir, que não possa ser induzido por uma ala de pastor e por outra ala, tentando degrinir a imagem do cristianismo. Esse vídeo é feito para lhe conscientizar que acima de tudo o que permanece é o nosso cristianismo. Não é porque nós estaremos apoiando um presidente, elegendo ele, que os nossos valores irão mudar. Nós não iremos tornar pessoas violentas, nós iremos dar assistência ainda mais aos presídios. Da mesma forma, quem foi eleito, nós iremos continuar sendo igreja, iremos continuar pregando. Então, pastores, deixa de colocar medo nas ovelhas para induzir a votar em alguém que você tem um candidato preferido. Deixa disso, entendeu? Oriente a sua igreja, o seu membro da sua igreja a votar consciente. Mostre as duas partes e ele decide qual será o melhor para o futuro do nosso país. Deixa de ser manipulador.